Você já se sentiu tão sem saída que tudo o que pôde fazer foi orar e esperar por um milagre? Já se perguntou se Deus realmente está ouvindo? Se Ele ainda se importa? Às vezes parece que estamos sozinhos, que o céu está em silêncio. Mas e se eu te dissesse que existe um sinal silencioso de que o sobrenatural ainda caminha entre nós? Uma evidência real de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode descer até nós em forma de um carpinteiro e entregar com suas próprias mãos a resposta à oração de um coração aflito. Hoje, você vai ouvir uma história que não é apenas emocionante, é profundamente transformadora. Uma história real, testemunhada por centenas, estudada por engenheiros, documentada pela história e reverenciada por aqueles que têm fé. A escada milagrosa da Capela de Loreto, em Santa Fé. Uma obra sem lógica humana. Uma escada construída por um estranho que apareceu após dias de oração, que não pediu nada em troca e que desapareceu sem deixar rastro, deixando apenas sua obra, perfeita, funcional, inexplicável. Muitos acreditam que aquele carpinteiro misterioso foi o próprio São José, o pai terreno de Jesus, manifestado como resposta à súplica de mulheres consagradas a Deus. Mas mais importante do que saber quem construiu é entender por que essa história chegou até você justamente agora. Você está aqui porque precisa ouvir algo que o céu está tentando dizer. Deus tem formas misteriosas de nos alcançar. E se você chegou até este vídeo, não é por acaso. Há algo aqui, uma chave, um código, um sinal que pode destravar uma área da sua vida onde tudo parece estagnado. Talvez você precise de fé, talvez precise de direção, ou talvez só esteja precisando lembrar que Deus ainda se importa e que os milagres ainda acontecem. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas os detalhes dessa construção enigmática, mas também as verdades espirituais profundas que ela carrega. Essa escada não foi feita só de madeira. Ela foi feita de fé, oração, mistério e entrega. E é sobre isso que vamos falar. Sobre a escada invisível da sua própria fé, que também está sendo construída, mesmo que você ainda não veja os degraus. Mas antes de seguir, eu preciso te pedir uma atitude de fé. Comente agora mesmo "paz em Cristo" aqui nos comentários. Essa frase não é só um gesto simbólico, é uma aliança. É como se você dissesse ao Senhor: eu estou aqui, fala comigo, me mostra os teus caminhos. Essa pequena ação pode abrir grandes portas. E aproveita para curtir este vídeo agora. Sim, agora mesmo. Porque quando você faz isso, o próprio YouTube entende que esta mensagem é importante e começa a entregá-la a outras pessoas que, como você, estão sedentas por uma palavra, por um sinal, por um toque de Deus. Você não está apenas assistindo, você está evangelizando, você está sendo um instrumento. Se você ainda não está inscrito neste canal, essa é a hora de agir com fé. Clica em inscrever-se agora e ative as notificações. Cada vez que você faz isso, está declarando para o mundo espiritual: eu quero estar mais perto da palavra. Quero alimentar minha fé. Quero fazer parte desse mover. Muitos irmãos que nos acompanham vivem distantes de uma igreja, isolados espiritualmente, e usam este canal como alimento para a alma. Sua participação ativa fortalece essa missão. Imagine que cada curtida, cada inscrição, cada comentário é um tijolo espiritual. E juntos estamos construindo um altar, uma escada de fé digital, onde milhares podem subir rumo à presença de Deus. E tem mais. A penúltima lição deste estudo pode conter a resposta exata que você tem buscado em oração. Há algo guardado para o final, algo que pode mudar o seu entendimento e talvez até o seu destino. Então, por favor, não pare agora. Assista até o fim. Se entregue a essa jornada com o coração aberto. Não permita que distrações roubem o que Deus está prestes a te entregar. Respire fundo.
Acalme seu coração. O céu está falando, e quando ele fala, até os degraus escutam. Vamos começar. Número 1. O carpinteiro invisível. Você já percebeu como Deus costuma agir no silêncio? Enquanto esperamos manifestações grandiosas, ele se move de forma sutil, quase imperceptível. Como um carpinteiro trabalhando em silêncio durante a madrugada, ajustando cada peça da nossa vida sem que a gente perceba. A história da escada de Santa Fé nos apresenta exatamente isso. A presença de um Deus que responde orações não com trovões, mas com madeira, ferramentas e mãos invisíveis. A fé, nesse contexto, se torna como uma obra de marcenaria. Exige paciência, precisão e confiança no projeto, mesmo sem ver o plano completo. Quem era aquele homem que surgiu do nada e construiu uma escada impossível? Para as freiras que viviam naquela capela, o que restava era clamar. Tinham recebido um presente inacabado. Uma capela sem acesso ao coro, como se o céu estivesse ali, mas inalcançável, e oraram. Durante 9 dias, com lágrimas e súplica, pediram ajuda a São José, o patrono dos carpinteiros, o mesmo que um dia ensinou Jesus a trabalhar com as mãos. E então, ele chegou. Um homem simples, carregando poucas ferramentas. Ninguém sabia seu nome, ele não pediu salário, não negociou contrato, apenas disse que podia fazer o trabalho. E fez. O que ele construiu foi mais do que uma escada em espiral. Foi um milagre de madeira, com curvas que desafiam a física, com equilíbrio sem pilares centrais ou suportes visíveis. Como isso é possível? Perguntam engenheiros até hoje. Mas para quem tem fé, a pergunta muda. O que Deus está tentando nos dizer com isso? O ouvinte atento percebe que essa história não é apenas sobre uma obra física. É uma metáfora viva para nossas vidas. Às vezes, nos encontramos como aquela capela, quase completas, mas com uma parte essencial inacessível. Há um espaço entre onde estamos e onde deveríamos estar. E só um milagre pode nos fazer alcançar. Mas o milagre não vem gritando. Ele vem na forma de alguém que chega do nada, ou de uma ideia suave que sussurra ao coração, ou de uma resposta que parece pequena, mas que carrega uma solução eterna. Muitas pessoas vivem hoje à espera desse carpinteiro invisível. Estão com a alma inacabada, esperando que Deus envie alguém para construir a ponte que falta. Estão paradas, com fé adormecida, como uma capela sem escada. Mas essa história nos ensina que quando oramos com fervor, com humildade e com esperança, Deus ouve. E mais do que ouvir, Ele age, Ele envia, Ele constrói. E às vezes a resposta já começou a ser construída, mas ainda está coberta de pó. Será que Deus ainda faz milagres como esse hoje? A resposta está escondida nas pequenas coisas que acontecem ao nosso redor todos os dias. No livramento que parecia coincidência, na palavra que chegou na hora certa, na oportunidade que surgiu do nada. Tudo isso pode ser parte de uma escada que está sendo construída na sua vida, um degrau de cada vez. Mesmo que você não veja ainda, o carpinteiro está trabalhando. É como uma árvore crescendo no deserto. No início, parece impossível. Nada brota. A terra é seca. Mas, lá embaixo, onde os olhos não veem, as raízes estão lutando, abrindo caminho. Um dia, sem aviso, a árvore rompe o solo, cresce, dá sombra, dá fruto. Assim é a fé, silenciosa, profunda e surpreendente. A escada de Santa Fé leva nosso olhar para cima. Nos convida a confiar no invisível, a crer mesmo quando não compreendemos, a entregar o controle. Talvez seja isso que o carpinteiro misterioso queria nos lembrar, que a fé não precisa de explicações para funcionar, ela precisa de entrega. E quando entregamos, mesmo que não entendamos, algo começa a ser edificado. Olhe para a sua vida hoje. Que área dela ainda não tem escada? Em qual parte da sua jornada você sente que não consegue alcançar? Em vez de reclamar, ore. Em vez de se desesperar, confie.
O carpinteiro celestial sabe o que está fazendo, e mesmo que você não o veja agora, ele está moldando algo com suas mãos. Algo que vai sustentar, elevar e conduzir. E quando estiver pronto, você vai subir, sem medo, porque cada degrau foi feito sob medida para você. E no silêncio da obra, você vai perceber, ele sempre esteve ali. Número 2. O mistério da obediência silenciosa. Há algo profundamente sagrado em obedecer mesmo sem entender. A escada de Santa Fé não foi apenas fruto de um milagre visível, mas de uma obediência silenciosa, da parte das freiras que oraram com fé, mas também daquele carpinteiro anônimo que realizou sua missão sem buscar reconhecimento. Você já obedeceu a Deus em algo que parecia sem sentido aos olhos humanos? Pois às vezes é exatamente nessa obediência humilde e silenciosa que os maiores milagres tomam forma. Hoje, vivemos em um tempo em que as pessoas querem reconhecimento por tudo o que fazem. Querem aplausos, querem ser vistas, querem retorno imediato. Mas os verdadeiros construtores do reino de Deus geralmente trabalham no anonimato, como aquele carpinteiro. Eles não aparecem nas manchetes, mas suas obras sustentam vidas. Eles não escrevem livros, mas suas ações escrevem capítulos inteiros no coração de outros. Obedecer a Deus em silêncio é como construir uma escada para o céu, com as mãos sujas de terra. Não se vê de longe, mas no final, quem sobe entende o valor de cada prego invisível, de cada esforço escondido. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que mudaram a história sem precisar de palco. A obediência deles foi seu legado. É o tipo de fé que não exige explicações, apenas escuta a voz de Deus e diz: "Eis-me aqui." O carpinteiro da capela não explicou sua técnica, não deu aulas, não pediu permissão. Apenas apareceu, trabalhou e partiu. Assim é a obediência genuína. Ela não se justifica, ela frutifica. E o fruto dela é eterno. Você está disposto a obedecer mesmo sem entender o plano completo? Porque há momentos em que Deus só revela a próxima instrução após vermos que cumprimos a anterior com fidelidade. Como quem sobe uma escada em espiral, sem ver o topo, mas confiando que cada passo o aproxima do destino. A obediência nos torna participantes do invisível. Fazemos parte do plano sem saber a dimensão total do que ele está construindo por meio de nós. Imagine agora a alma como uma oficina. Nela, Deus é o mestre carpinteiro, e nós somos tanto a madeira quanto os aprendizes. Quando permitimos que ele molde, corte e ajuste, mesmo quando dói, estamos cooperando com algo maior do que nós. A escada de Santa Fé só foi possível porque alguém permitiu ser instrumento. E quantas bênçãos hoje estão em espera porque alguém ainda não se dispôs a obedecer? Há momentos em que Deus nos chama para fazer coisas pequenas, visitar alguém, perdoar, esperar, renunciar. Coisas que parecem simples demais, mas que são, na verdade, o início de grandes transformações. O carpinteiro não apareceu com um projeto grandioso em mãos. Ele chegou com humildade, e sua entrega moldou uma escada que até hoje aponta para o céu. Você consegue enxergar a grandeza que existe na obediência simples? Cada passo de fé que damos, sem ver o resultado imediato, se transforma num degrau visível lá na frente. E quando olhamos para trás, percebemos que cada sim dito a Deus foi um pedaço da ponte entre o impossível e o milagre. Há também outro detalhe profundo nesse mistério. A escada não possui pregos visíveis, e sua engenharia desafia o conhecimento comum. Assim também é a obediência verdadeira. Não depende de estruturas externas, não se apoia no entendimento humano. Ela se sustenta sozinha, pela confiança em quem deu a ordem. Às vezes, Deus nos manda fazer algo que ninguém entende. Nos manda perdoar quem nos feriu, servir quem nos rejeitou, esperar quando todos correm, mas é essa obediência que sustenta milagres. Pense nisso.
Se o carpinteiro tivesse dito não à missão, o que teria sido daquelas irmãs? Quantos coros não teriam sido entoados? Quantas vidas não teriam sentido aquele espaço como sagrado? A obediência de uma pessoa gerou transformação para milhares. E isso pode acontecer com você também. Deus talvez esteja te pedindo algo simples hoje, algo que parece pequeno, mas não subestime os pequenos atos feitos em nome da fé, porque são eles que sustentam as maiores obras. No final, a glória não está em quem é visto, mas em quem é fiel. Não está no nome que aparece, mas na entrega silenciosa. O mundo talvez nunca saiba quem construiu a escada de Santa Fé, mas o céu sabe, e isso basta. Que sua vida também seja assim, uma escada espiritual que outros possam subir, mesmo que nunca saibam quem a construiu. E que, ao obedecer, sem precisar entender, você se torne instrumento nas mãos do carpinteiro eterno. Urbru, número 3. Fé que sustenta sem apoio. Nem sempre a fé é um alicerce visível. Às vezes, ela é justamente aquilo que sustenta tudo quando nada mais parece oferecer apoio. A escada de Santa Fé não possui pilares centrais. Ela se ergue sozinha, desafiando a lógica, sustentada por algo que os olhos não conseguem explicar. E talvez esse seja o maior símbolo da fé genuína. Ela se mantém em pé, mesmo quando todas as estruturas ao redor dizem que é impossível. O que te sustenta quando tudo parece ruir ao seu redor? Essa pergunta ecoa fundo quando pensamos em como, muitas vezes, a fé é tudo o que temos, e ainda assim é mais do que suficiente. A construção daquela escada não fazia sentido para os engenheiros. Como algo assim pode permanecer em pé, sem pregos aparentes, sem suporte central, sem ser fixado nas paredes? Mas ela permanece, ano após ano. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente assim. Você não tem todas as respostas. Não tem tudo sob controle. Está andando por caminhos que parecem instáveis, mas ainda assim está de pé, está respirando, está ouvindo essa mensagem. Isso não é acaso. Isso é sustentação divina. É como se Deus dissesse: você não vê como eu te seguro, mas eu estou aqui. A fé não precisa se apoiar nas evidências para funcionar. Ela é como o vento, invisível, mas real. Como uma ponte suspensa em névoa. Quem caminha por ela não vê o final, mas sabe que está no caminho certo. E quem observa de fora pode até duvidar. Mas quem vive pela fé sente no coração que há uma mão invisível guiando e sustentando cada passo. O maior segredo da escada milagrosa talvez não esteja no que se vê, mas no que não se vê. O invisível que a mantém é o mesmo invisível que sustenta sua vida. Você consegue confiar mesmo quando não entende o plano completo? Isso é fé. Não é ausência de dúvida, mas decisão de seguir apesar dela. Não é certeza do resultado, mas segurança em quem prometeu. A escada de Santa Fé nos ensina que a verdadeira segurança não está nos apoios humanos, mas na presença de Deus em meio ao que parece instável. A cada curva da madeira, a cada degrau que gira sobre o vazio, há uma lição silenciosa. Deus é capaz de te manter em pé, mesmo quando nada mais te sustenta. Olhe para sua história. Quantas vezes você pensou que não suportaria? Que a dor era grande demais, que a espera era longa demais, e ainda assim você chegou até aqui. Isso não é fraqueza. Isso é fé viva. É como uma planta que cresce entre as pedras. Ninguém entende como ela sobrevive ali, mas ela floresce. E sua vida, mesmo em terreno difícil, também pode florescer quando regada pela confiança no Deus que sustenta o impossível. Talvez você esteja vivendo hoje um daqueles momentos em que tudo parece instável, em que os planos não se concretizam, os apoios desaparecem e a sensação de estar sozinho pesa no peito. Mas lembre-se, a escada continua em pé. Ela foi construída em silêncio, sem holofotes, sem estrutura visível. E mesmo assim, ela permanece.
não porque foi feita por mãos humanas, mas porque foi ungida pela obediência e pela fé. O mesmo princípio se aplica à sua jornada. Será que você tem confiado mais nas estruturas visíveis do que na presença invisível de Deus? Muitas vezes nos apoiamos em pessoas, empregos, títulos, opiniões. Mas quando essas coisas desaparecem, quem permanece? Somente aquele que nunca te abandona. Somente aquele que vê o todo, enquanto você vê a parte. Deus não precisa de colunas aparentes para manter sua vida firme. Ele precisa do seu coração disposto. Um coração que diga, mesmo sem ver, eu confio. A escada foi construída com madeira, mas sua base é espiritual. Assim também é com a nossa caminhada. Os passos são terrenos, mas a base é celestial. E quando você deposita sua confiança em Deus, Ele transforma o invisível naquilo que te sustenta. É por isso que não devemos temer o vazio. Deus não nos chama para a beira de um abismo para nos derrubar, mas para nos ensinar que Ele mesmo é a ponte. Cada dia vivido em fé é um degrau a mais. E cada degrau te leva para mais perto da vontade divina. Às vezes, você pode até se perguntar, por que minha vida parece estar girando sem sair do lugar? Mas a escada de Santa Fé é em espiral, e quando estamos dentro dela, parece que estamos andando em círculos, mas aos poucos, percebemos, estamos subindo. O caminho pode parecer repetitivo, mas o destino é mais alto. Portanto, não desanime se hoje você sente que não tem apoio visível. Deus é o seu sustento. Mesmo que o mundo diga que você vai cair, mesmo que os diagnósticos sejam negativos, mesmo que o cenário seja desfavorável, se Ele prometeu, Ele cumpre. A escada continua em pé, porque a mão que a sustenta é invisível, mas é eterna. E essa mesma mão segura a sua vida. Número 4. O tempo de Deus e a espera que edifica. Existe algo profundamente espiritual na espera. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. A escada da Capela de Loreto não apareceu do nada. Ela foi construída após dias de oração intensa, após o tempo humano chegar ao limite e quando toda a solução lógica havia se esgotado. Foi nesse tempo de espera que o invisível começou a se mover. E talvez hoje você também esteja nesse intervalo sagrado entre a oração e a resposta. Quanto tempo você está esperando por algo que só Deus pode fazer? Essa pergunta, embora pesada, pode ser o ponto de virada da sua fé. Às vezes, imaginamos que os milagres são instantâneos, mas o milagre não é apenas o resultado, é o processo. O milagre está na resistência da alma que não desiste, na fé que continua mesmo sem sinais. Deus nunca chega atrasado, mas também nunca se apressa. Ele trabalha em outro relógio, numa frequência que não mede minutos, mas maturidade. A escada só surgiu porque aquelas irmãs não desistiram. Elas podiam ter se conformado com a impossibilidade, mas decidiram confiar mesmo sem garantias. E essa confiança foi ouvida. Como você lida com o silêncio de Deus? O mundo moderno tem pressa. Tudo precisa ser rápido, mas as obras divinas profundas raramente acontecem no ritmo do nosso querer. Uma árvore que dá frutos precisos e duradouros não cresce da noite para o dia. Ela leva anos para firmar suas raízes antes mesmo de mostrar folhas. Da mesma forma, a bênção que você espera pode estar sendo cultivada nas profundezas do tempo, onde os olhos não veem, mas onde Deus trabalha com perfeição. A escada não foi encomendada por telefone, não veio pronta de uma fábrica. Ela foi gerada na dor da espera, na intercessão silenciosa, no clamor de quem sabe que o céu responde, mesmo que demore. E muitas vezes é nesse intervalo que o nosso coração se alinha ao coração de Deus. Porque o maior milagre não é o que recebemos, mas quem nos tornamos enquanto esperamos. Pense na espera como o intervalo entre uma nota e outra em uma música. É o silêncio que dá beleza à melodia.
Deus sabe exatamente quando tocar a próxima nota. E até lá, Ele nos ensina a ouvir o som da nossa própria alma, a identificar o que realmente importa, a perceber as distrações que nos afastam do propósito. O tempo de espera é como o tempo do oleiro moldando o vaso. Não é o momento final, mas é o mais importante. É quando o barro é transformado, mesmo sem entender as mãos que o pressionam. Será que você já está pronto para o que está pedindo? Muitas vezes, oramos por coisas para as quais ainda não estamos preparados. Pedimos bênçãos sem ter alicerces. Pedimos respostas sem ter estrutura. Mas Deus, que é Pai, não nos entrega promessas quando ainda somos incapazes de sustentá-las. Ele espera. E enquanto isso, Ele nos prepara. Ele nos ensina a confiar, a amadurecer, a discernir. Ele limpa o terreno, ajusta nossas prioridades, silencia vozes que nos confundem, até que no momento certo a resposta vem. E quando vem, ela nunca chega pela metade. O carpinteiro misterioso não apenas construiu uma escada, ele construiu a solução perfeita, com beleza, com engenharia inexplicável, com cuidado em cada detalhe. Assim também é com as respostas divinas. Quando elas chegam, revelam que Deus estava atento o tempo todo, que cada segundo de espera fez sentido, que nenhuma lágrima foi em vão. Tudo serviu para nos tornar mais sensíveis, mais dependentes dele, mais prontos para receber o que é eterno. Imagine uma semente plantada num jardim. Por semanas, ela parece morta, nada brota, mas por dentro uma revolução está acontecendo. Células se multiplicam, raízes se aprofundam, a semente se parte e só depois disso ela rompe o solo. A bênção que você espera talvez esteja exatamente nesse momento, sendo preparada no invisível. E o seu papel agora não é forçar o tempo, mas regar com fé, confiar com esperança e esperar com paciência. Você consegue descansar no tempo de Deus, mesmo sem entender? Essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual, porque quem confia no tempo do céu não se desespera com o silêncio. Sabe que Ele está agindo e que quando vier, virá perfeito. A escada da capela foi construída com precisão, sem pregos, sem cola, sem erros. Assim também será o que Deus está preparando para você, sem sobras, sem faltas, do tamanho certo para a sua necessidade, com a força exata para te sustentar. Então, se hoje o seu coração está cansado da espera, respire fundo. Deus não se esqueceu de você. Ele não ignorou suas orações. Ele apenas está construindo algo mais profundo do que você imaginava. Porque quando Ele entrega, não é só para impressionar os olhos, mas para edificar a fé. E no final, você não vai apenas receber o que pediu, vai se tornar alguém que jamais seria sem esse processo. Isso sim é um milagre em construção. Número 5. A última palavra é de Deus. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre você. Não é qualquer pessoa que permanece até o fim de uma mensagem tão profunda. Apenas os sedentos, os que têm fome de Deus, os que sabem que, para subir na escada da fé, é preciso perseverança, entrega, humildade e coração aberto. Se você está ouvindo estas palavras agora, entenda. Você faz parte de um grupo raro, um grupo que não se contenta com o superficial, um grupo que Deus está separando para viver o extraordinário. Poucos vão até o fim, poucos suportam a jornada completa. Muitos começam, mas desistem no meio do caminho. Você não. Você ficou, você escutou cada palavra. Você permitiu que o Espírito Santo te tocasse, te moldasse, te desafiasse. E por isso, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que só os que chegaram até aqui vão entender. Sou obra em construção nas mãos do carpinteiro divino. Escreva isso com fé, com convicção, como um selo espiritual do que você viveu neste vídeo. Assim eu vou saber quem são os verdadeiros companheiros de jornada, os que seguem até o último degrau.
E agora, eu quero te pedir algo importante. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que esteja em silêncio, que esteja esperando uma resposta de Deus, que esteja cansado da caminhada. Talvez esse vídeo seja a escada que essa pessoa precisa para sair do vale em que está. Você pode ser o elo entre o milagre de alguém e a presença de Deus. Não subestime o poder de um clique. E se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Não deixe isso passar. Estar inscrito aqui é mais do que seguir um conteúdo. É fazer parte de um povo que busca a presença de Deus todos os dias. É como fazer parte de uma torre espiritual, onde cada vídeo é um tijolo e cada palavra é uma janela aberta para o céu. Se você se sente tocado, se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora. Não espere o momento certo. O momento é agora. Você já percebeu como muitas vezes passamos por conteúdos rasos que não nos tocam, que nos deixam vazios? Mas quando Deus nos encontra em uma mensagem como essa, tudo muda. E por isso é importante estar aqui, assistir, comentar, compartilhar. Isso é fazer parte da missão. Isso é colocar a mão na obra do reino. Se você já é inscrito, se você tem caminhado conosco em cada vídeo, eu quero te dizer, você é um pilar desta construção. É por causa de pessoas como você que este canal existe, que este ministério floresce, que a palavra continua alcançando os corações feridos, os lares destruídos, os filhos perdidos. Você é parte ativa do que Deus está fazendo aqui. E pode ter certeza, o céu está vendo o seu compromisso. Continue conosco, continue subindo, continue ouvindo. Cada novo vídeo é um novo degrau, e quanto mais você sobe, mais clara se torna a visão, mais leve fica o fardo, mais viva se torna a fé. A escada da fé não termina aqui, ela segue, e a cada passo Deus revela mais, cura mais, ensina mais. Agora eu quero que você respire fundo, feche os olhos, deixe que a música que está tocando neste vídeo envolva sua alma. Fique em silêncio por alguns minutos. Não pause, não saia. A presença de Deus está aí com você. E este é um momento de entrega, de gratidão, de adoração. Use esse tempo para agradecer pelo que já tem, pelo que está vindo e pelo que Deus ainda vai construir. Louve com o coração, derrame-se em silêncio, porque às vezes o clamor mais forte não tem som. E o louvor mais puro é aquele que brota de dentro, sem palavras, apenas com lágrimas e rendição. E lembre-se, quando tudo parecer perdido, Ele ainda estará construindo. Mesmo quando você não vê, Deus trabalha. Mesmo quando não sente, Ele está agindo. Mesmo quando parece que tudo parou, o carpinteiro continua esculpindo o seu futuro. A última palavra é dele. E o fim da escada não é o fim da fé, é apenas o começo da eternidade.